www.sacramento.com. Bom dia, igreja abençoada. Bom dia, eleitos mais que vencedores em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vive e reina para todo sempre. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, porque Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para louvor da sua glória, para estarmos hoje aqui glorificando o nome dele, exaltando o nome dele, exclamando: Senhor, tu és o meu amparo e o meu escudo, tu és a minha fortaleza, tu reinas e vive para todo sempre, tu és o motivo da minha canção, tu és o arrimo da minha sorte. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? O tema do nosso culto hoje é graças a Deus, mesmo em dias sombrios. Então nós, a igreja, temos que aprender a viver, na maioria das vezes, na adversidade. Porque a vida com Cristo, se você quiser facilidade, bênçãos de Deus, somente bênçãos, facilidade, uma vida regada de muita alegria, tudo que se diz respeito aqui, nessa terra, irmãos, você não escolheu o caminho certo. Porque o caminho certo é a porta estreita. A porta que te leva para o céu, a porta que te disciplina nas dificuldades. Sabe, as provações, ela vem para que você tenha comunhão com Deus, cresça na graça e no conhecimento, amadureça em Jesus Cristo. Porque é conhecendo o teu Deus que você adquire vitória, amadurecimento, vida plena com o Senhor. Amém? Então, graças a Deus, mesmo em dias sombrios, Salmos 11, de 1 ao 7. O Salmo todo, 11. Não é? No Senhor confio. Como dizeis, ó minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro? Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem às escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Próximo. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu corpo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. Oremos ao Senhor. Pai eterno, bendito Rei do Universo. Senhor, a tua igreja se prostra diante de ti, com total reverência. Aquele que vive e reina para sempre é o Rei da Glória, Jesus Cristo, nosso Senhor. Paizinho amado, nós pedimos ao Senhor, nesta manhã, para que abra os olhos dos nossos corações, nos dê uma mente sadia, Senhor, para alcançarmos, ó Deus de poder e glória. Paizinho querido, os segredos mais ocultos, Senhor. Pai, a tua alegria, a tua comunhão, viver no Espírito, Senhor. Pai, amadureça-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos, Senhor. Revela-te para nós, Senhor, porque essa é a nossa porção na terra, conhecer o nosso Deus, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. E a igreja diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus.
Esse salmo, Davi escreveu quando ele estava sendo perseguido por Saul. Saul era o rei. Mas Davi já tinha sido ungido rei há muito tempo. E Saul procurava tirar a vida de Davi. E ele estava extremamente medroso. Davi estava com medo, como ele disse no versículo 3, assim, ora, Senhor, o medo de Davi era tanto que ele dizia assim, ora, foram destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo, ou seja, o mal está reinando? Foram destruídos os fundamentos de Deus? O que poderá fazer o justo diante de tamanha afronta e perseguição e angústia e medo? Então chegou um momento em que ele enfrentou o medo e triunfou sobre o medo. Então, para a igreja hoje, eu digo, triunfe sobre esse medo. Triunfe sobre o medo. Confie no Deus vivo. Mas de que modo que Davi fez isso? É um modo em que Deus tem disciplinado a nossa igreja. Deus, ele tem disciplinado como? Em conhecer Jesus, em conhecer Deus e os seus feitos maravilhosos, conhecer a sua palavra. Então, de que modo Davi enfrentou o medo dele? Ele conheceu a soberania de Deus. Você conhece a soberania de Deus? Ou se qualquer problema que te abate, qualquer adversidade, você chuta o balde. Qualquer adversidade já tem 1001 pontos de interrogação na tua mente e no teu coração. Você conhece a soberania de Deus? Aquele que te formou no ventre da tua mãe, cada ossinho seu? Como pode dar glória a uma situação adversa do que a soberania de Deus? Então nós precisamos, como Davi, conhecer a soberania de Deus. E ele tinha conhecimento de Deus. E é isso que nós fazemos aqui todos os domingos, todas as manhãs de domingo. Conhecer a Deus. Ele também conhecia o juízo de Deus. Então, quando você lê as Escrituras, você sabe que Deus não economiza no seu juízo. Ele não economiza. Então, antes de abrir a boca e falar qualquer asneira, antes de se levantar contra o poderoso Deus, o Supremo, porque se você teme diante de um homem, muito mais será na presença do Altíssimo. Então ele também sabia que ele conhecia a soberania de Deus, tinha conhecimento de Deus, conhecia o juízo de Deus, mas ele também sabia que havia recompensa da parte de Deus para a sua vida. Então, há recompensa de Deus para nossas vidas. Você não foi chamado à toa. Se você hoje está aqui, é porque Deus tem propósito para a sua vida. Se você hoje está aqui, então começa a motivar o teu coração e a tua mente, o teu espírito na Santa Escritura. Porque a palavra nos leva a um conhecimento de Deus que nada pode tirar isso do nosso coração. Mas você está encrencado, irmã. Está encrencado, irmão. Estou mesmo? É porque fulaninha é mais forte do que você, e daí? Uma vez, certa vez, um bispo olhou para mim e falou, a senhora sabe quem eu sou? Eu, quem? Eu sou o superintendente da igreja. O bispo, superintendente, eu ia aí. Eu sou a ovelha de Cristo. Então, irmãos, ser ovelha de Jesus, andar no caminho dele, viver na santa palavra de Deus, conhecer ele na sua profundidade, saber que ele é soberano,
saber que ele tem juízo, te faz mais que vencedor sobre todas as adversidades. E não tem homem que vai te pisar com os títulos que ele tem, nem com o dinheiro que ele tem no bolso. Bem? Então, a história não é um barco sem rumo. Deus, ele é soberano, como diz no versículo 4, o Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Ora, se o trono dele está nos céus, quem é que pode estar no céu dos céus? E ele é o nosso Deus. Ele está nos céus e nós na terra. Então, os seus olhos estão atentos. Ele não está cego. Ele sabe quando você levanta, quando você acorda, quando abre seus olhos, quando você caminha, quando você vai se deitar. Ele ouve os seus pensamentos. Porque até aqui nós pecamos. Por isso que Paulo fala assim, ó, tudo que for puro, tudo que for agradável, isso ocupe o vosso pensamento. Então Deus é tão soberano que ele penetra na profundidade do seu pensamento e as suas pálpebras, eles provam os filhos dos homens. Estou na prova. Está na prova porque Deus quer te capacitar. Está na prova até você amadurecer e saber usar tua confissão de adorador a Deus. Não daquele que blasfema. Não daquele que fala horrores. Não daqueles que falam, isso que é vida com Deus. Como eu já ouvi falar. Eu até então, eu servia a Deus e Deus não me deu nada. Agora eu vou servir Satanás. Então vá. Vá. Nunca foi convertido. Nunca foi crente. Pois Deus tem o poder nas suas mãos. Ninguém pode com a autoridade de Deus. Porque ele conhece os nossos inimigos e Deus está no controle da sua situação, da minha situação, das nossas vidas. Então ele conhece os nossos inimigos e as suas estratégias. Deus conhece tudo. Você não conhece nada, nós não conhecemos nada, mas Deus conhece. Então está lá, tramando mal contra nós. Então, o que acontece? Deus conhece, ele conhece todas as estratégias dos nossos inimigos. E ele vai entrar na profundidade e ele te prova para saber se você vai temer o inimigo ou a ele que está nos céus. Esse nosso Deus, ele é tremendo. Ele é Deus de poder. Então, mesmo em dias sombrios, cabe a você e a mim dar graças a Deus, porque ele está te treinando para que você seja forte, valente, intrépido, ousado na adversidade. Sabe, Josué falou assim, nossa, aquela terra, Josué falou junto com Caleb, aquela terra é terra de gigantes. A maioria do povo falou, não podemos entrar. Porque eles iam nos comer como gafanhoto. Olha o tamanho do problema. Para a terra que Deus disse, entra e possua. Mas como? Não tem como. Eles vão nos consumir. Você tem algum gigante na tua vida. Então olhe para ele com um olhar de filho do Altíssimo. Porque quem luta as tuas guerras, os teus medos, é o próprio Deus onipotente, onisciente. A netinha da Cris estava no CTI. E aí? Uma criancinha, 2 anos? De 2 aninhos, sendo operada, com problema no pulmão. E ela viu outras crianças chegando a óbito. Deus entrou com a providência na vida da Cris e da netinha dela. Ela confiou. Ela não foi lá, oh Deus, como é que o Senhor está deixando isso acontecer com a minha neta? Ela não foi lá blasfemar.
Ela não foi lá falar para Deus: como é que é isso? Se eu sou sua filha, e o Senhor deixa isso acontecer. Ela não fez isso. Davi falou: o Senhor está sentado nos céus, mas os seus olhos estão atentos. Olha, os olhos de Deus estão atentos. Os ouvidos também. Os olhos abertos, ouvidos atentos a toda oração que você fizer. Nada passa desapercebido. Por isso que nós devemos glorificá-los até em dias sombrios. Não é sair chutando balde, batendo com a porta, socando os móveis, dando chute nas coisas, quebrando a janela, falando palavrão, desdenhando do poder de Deus na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Você vai voltar para o final da fila e vai começar tudo de novo. Porque o povo de Israel duvidou do poder de Deus e não entrou na terra que mana leite e mel. Só quem entrou foi quem? Josué e Calebe. Não é? Então, amados, a nossa vida tem que ser assim, como a de Josué e Calebe, crendo que Deus fará grandes coisas no meio dessa diversidade que você está passando e do inimigo que está mandando ameaças para você. Esses dardos inflamados, essas setas demoníacas, sabe? Aquelas afrontas. Manda dizer aí, igual o rei Senaqueribe, manda dizer para ele quem ele pensa que ele é. Pois hoje mesmo eu vou acabar com a tua vida. Irmãos, não acredite nisso, você é de Deus. E se você anda na palavra, não tem do que temer. Jesus é o Senhor. Jesus é o Rei da Glória. Então, amados, Deus nos guarda e nos dá a vitória. Ele conhece as estratégias que o seu inimigo está tramando contra a tua vida. Você pode até não ter inimigos aparentes, de carne e osso, mas você tem inimigo espiritual. A nossa vida ainda não está num conforto, em uma zona de conforto. Isso só chegará quando nós partirmos desta terra. Então o mal, ele não triunfará para sempre. Os ímpios não prevalecerão. Davi vê o trono inabalável de Deus acima de sua cabeça. Você pode ver o trono inabalável, o trono de Deus inabalável acima da sua cabeça? Quem reina sobre a tua vida? É o poder do governo? É o poder daquele que tem mais? Ou é o poder do Altíssimo? É o poder do sistema? Ou é o poder do Altíssimo? Afinal de contas, você foi criado por quem? Que você teme tanto as circunstâncias. Faça a sua parte. E creia, acredite, até o último suspiro, que Deus está com você. E que o inimigo não vai prevalecer contra a tua vida. E nem você será envergonhado. Essa é a garantia que você tem, que Deus é por você. E se Deus é por você, quem será contra? Quem será? A igreja de Jesus tem que se alegrar no seu Criador, no seu Redentor, sabendo que Ele faz grandes coisas. Mas eu ainda não alcancei isso, você ainda não alcançou nada. Porque o que você tem que alcançar se chama conhecimento de Deus. O que você tem que alcançar é conhecer a soberania de Deus, entender, ter conhecimento de Deus, ter conhecimento do juízo de Deus para receber as suas recompensas. Você não vai receber nada se você não souber todas essas coisas.
Essa é a tua parte na terra. A tua parte não é ter, é ser. A tua parte não é eu quero isso, eu quero aquilo que é. Você deveria querer mais e mais o reino de Deus inabalável sobre a tua vida. Então, a terra, ela pode até estar em crise. Como está? Mas o céu não está em crise, não. Não está, não. Porque dos céus, como diz a palavra, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Criador que fez os céus e a terra. Ah, se ele fez os céus e a terra, então entende-se que ele está num alto e sublime trono. Então a palavra também diz, o homem não recebe nada se do céu não lhe for dado. Irmão, se do céu não for dado, você não vai receber nada. Nada. Submeta-se a ele em dias sombrios, porque você verá a glória de Deus. Quando eu chamei a igreja essa manhã para ter uma vida de oração, é que na oração você entende a soberania de Deus. É na oração que você tem conhecimento de Deus. É na oração que você tem segurança em Deus. E você passa a ter experiências com Deus. E todo esse vento vai passar. A tua trajetória de vida tem que ser um testemunho vivo na terra. Porque todos passam por adversidades, justos e injustos. Os justos para o seu bem, porque a palavra de Deus diz que tudo coopera para o nosso bem. Tudo coopera o que eu também não entendia muito isso não. Tudo coopera em quê? Estou aqui sofrendo, estou aqui tendo que arrochar no dinheiro. Ah, tá? É para economizar mesmo, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus tem que ter bons administradores. Acredita mesmo que Deus vai te encher de dinheiro para você esbanjar? Não, irmãos. Não vai, não. Ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então você tem que saber administrar. Gastar o teu dinheiro naquilo que é pão. Fora disso é maldição. Então o teu dinheiro, ele tem que ser abençoado. É pouco, sobre muito te colocarei. Quantos vêm? O que você tem aí para alimentar essa grande multidão? 5 pães e 2 peixinhos. Traga-me. Mas, Senhor, é uma grande multidão. 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. Traga-me. E o povo comeu e sobejou. E ainda foram retirados 12 cestos. E falou, guarda para que nada se esbanje, para que nada se perca. Então a nossa vida, ela é administrativa. De que forma? Na palavra. É na palavra que você tem conhecimento de quem é o seu Deus e de como Ele quer que seus filhos andem. Porque você não vai ver nada, irmãos. Os dias estão sombrios. Vai continuar. Você pode pegar suas finanças e ficar jogando fora por aí, ou abençoando ímpios, filhos da ira, que só sabem beber e fumar, tirar proveito da tua vida? Não. Não. O seu dinheiro é abençoado, sua vida é abençoada. E hoje você tem uma nova vida. É uma nova vida cheia de regras? É. Essas regras é para louvor da glória de Deus? É. Então cumpra. Cumpra essas regras. Porque você estará ataviado por Deus. Você estará ataviado pela glória dele. De vestiduras brancas, de cuidados, de proteção. Então o Senhor prova os corações. De que forma?
quanto mais conhecimento de Deus você tiver, você sabe que está sendo colocado à prova para ser de o quê? Eu estou na prova, estou na berlinda. E aí? Como é que vai ser? Não vai ser. Já é. Eu ouvi, alguém falou comigo pela mensagem lá no WhatsApp, se alguém é minha tia, e ela falou assim para mim, sobrinha, quando nós entramos em uma prova, nós já entramos mais que vencedores. Eu adorei ouvir isso. Glória a Deus. Quando você entra em uma prova, em um desafio, você já entra mais que vencedores. Você não entra para perder ou para morrer. Você entra para vencer. Se você conhece o seu Deus, você sabe que essa adversidade, você está entrando em uma adversidade. Mas se a palavra de Deus te confirma que você é mais que vencedor, então você já tem que entrar tendo essa convicção. Gente, irmãos, olha, em nome de Jesus, trabalha isso no teu coração. Trabalha isso na tua mente, de que quando você passa pela prova, é para ser abençoado. Não é para ser perdedor. É para ser abençoado. Porque Deus fala assim, Paulo diz assim, nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem anjo, nem nada por vir, nem poderes, nem altura, nem principado, nada poderá me separar do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo Jesus. Alguém pode se separar do amor de Deus? Não. Não é? Então ele fala assim, eu já passei fome, nudez, jejum, vigílias, necessidade, mas eu sei viver tanto no pouco quanto no muito. Sei viver na fartura e na escassez. Porém, sobre todas essas coisas, o que Paulo diz? Eu sou mais do que vencedor. Meus irmãos, é na doença, é na fraqueza, é na traição, é em qualquer outra adversidade da sua vida. Você é mais que vencedor sobre todas essas coisas. Mais do que vencedor sobre todas essas coisas. Você entra sabendo que vai vencer. Pastora, olha, reter o meu pagamento. E agora eu não tenho como pagar nada. Espera aí, irmão. Reteiro para vir mais. Porque não vai ficar retido lá, não. Reteiro, e agora? Olha, amigos, meus irmãos, eu tenho uma amiga pastora que retém o dinheiro dela. E ela me permitiu falar isso. Queridos, ela entrou em uma aflição. E nós começamos a orar. Não tinha como ela voltar a receber esse dinheiro. Já tinha o selo lá do juiz. Não tinha como. Mas a juíza liberou o dinheiro dela. Foram dias sombrios? Foram dias sombrios. Dias nublosos? Foram. Mas Deus deu a vitória para ela. Tem nos dado a vitória. E nessa nossa caminhada de oração, intercessão, de busca, Deus nos faz conhecer Ele e a sua plenitude mais e mais. E é daí que nós temos a segurança na nossa vida, da nossa família, do nosso dia a dia, do nosso ganha-pão. Se você está passando por momentos que está te desafiando, saiba que você é mais que vencedor sobre essa situação, porque é a Bíblia que te garante isso. É o próprio Rei da Glória que vai com você nessa trajetória. Você tem projetos, botou um projeto para andar, mas você perdeu aqui. Irmãos, não reclame, não blasfeme, porque o seu projeto vai desaguar, vai pelo ralo, se você começar
a murmurar. Perdeu aqui, vai ganhar cá. Então, mesmo em dias sombrios, glorifique a Deus para envergonhar o inimigo da vossa alma. Então, quando ele nos coloca à prova, é para que sejamos abençoados. Como ele fez com Abraão e com Jó. Quem conhece a história de Abraão, quem conhece a história de Jó, então conhece o final dela também. Não é? Então ele nos prova para nos fortalecer e nos colocar mais perto dele e mais dependente dele. Você pode ir em algum lugar se não for da vontade de Deus? Não. Então as provas foram feitas para isso, para nos fortalecer, para nos colocar mais perto de Deus. Uma mente que é instruída pelo Espírito Santo, ela entende que ele está nos colocando mais perto dele, mais dependente dele. Mas, pastora, o negócio está escuro. Olha, baixa uma palavra lá que não sei o que vai ser da minha vida. Vai ser nada, irmão. Porque Deus já entrou com a provisão. Você está na sombra do Altíssimo. Ele também põe à prova o ímpio e revela as suas intenções. Deus revela as intenções do ímpio contra a tua vida. Ele revela, ele te guarda, ele te protege, ele estende sobre você o seu manto, ele te guarda e mal algum te acontecerá, praga alguma chegará à tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus está escrito, Deus não é mentiroso, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, certamente cumprirá. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor prova os corações e ninguém escapará do seu julgamento. Ninguém. Ele resiste ao soberbo. Ao soberbo ele resiste face a face. Mesmo em dias sombrios. Devemos dar graças a Deus, glorificá-lo em qualquer circunstância. O ímpio, na circunstância ruim, ele se levanta com furor contra Deus. O justo não. O justo glorifica a Deus, mesmo em dias sombrios. Não se levante contra Deus. Os ímpios podem escapar dos juízos dos homens. Como você diz, mas a justiça é falha. A justiça, viu, ele passou, ele isso, ele aquilo, ele escapou. Pode escapar da justiça do homem, mas jamais do juízo divino. Jamais. Eles serão banidos para sempre da face de Deus para o fogo eterno. Enquanto o Senhor distingue o justo e lhes dá morada eterna e comunhão, os ímpios recebem a chuva do juízo. Mas o maior juízo de Deus será derramado no dia do juízo final. Então, enquanto esse dia nos chega, vamos ter boa semeadura. Sabe, o Rei da Glória espera de nós que nós possamos semear sementes que glorifiquem o nome dele. Semeie para a tua vida, semeie para a tua salvação. Os seus atos, a sua fala, a sua posição, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Todos nós teremos que comparecer perante o tribunal de Deus. Todos. E todos nós seremos julgados segundo as nossas obras. Mas ouçam,
Não sejamos julgados por falta de conhecer o nosso Deus. Conheça Deus. Conheça o Criador. Domingo passado, nós pregamos sobre a preguiça. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A preguiça de não se dobrar, de não ter uma vida devocional com Deus. A preguiça de não de deixar de lado, sabe, aquele momento de adoração, de devoção com Deus. Porque eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu preciso ir dormir. Aquele que não dorme, cuida de você quando você está dormindo. Por que é que você não pode ter um momento de devoção? Então, tu não pode ter um momento de devoção com ele, porque você está chateado que as coisas não estão indo de acordo com o que você deseja, ou porque, nossa, estou soltando fogos, estou muito interessado na moda de hoje. Mas você espera que ele te guarde, não é? Aí, se alguma coisa sai do ritmo que te agrada, aí a culpa é de Deus. Você não tem vida de devocional. Você não tem vida de oração, de intimidade com Deus. Se deixa levar pelo caminho dos ímpios e ainda diz que é crente e envergonha o evangelho. Aí volta para o final da fila. Começa tudo de novo. Nossa, isso parece um ciclo vicioso na vida do cristão. Nós precisamos conhecer Deus, conhecer sua soberania. Nós precisamos conhecer, ter conhecimento dele, do juízo dele, de andar conforme ele manda nas suas santas escrituras. Os que não conhecem a Deus ficam atormentados diante de dias sombrios, diante das tempestades da vida. Se você não tem conhecimento de Deus, não tem vida com Deus, não tem alicerce com Deus, não está firme sobre a rocha, então dias sombrios virão e você vai, bater no chão. Mas se você conhece a Deus, você não vai temer. É ruim, mas nós somos fortalecidos nesses dias. Mas os que conhecem o Senhor e nele confiam, esses dão graças e descansam sobre as asas do Altíssimo. Estamos caminhando para o final da pregação. Então, esse salmo termina como ele começou. Com o Senhor. Ele começou com o Senhor e ele termina com o Senhor. Então, a sua soberania, sua intervenção e as suas recompensas são uma resposta ao medo e à frustração. Eu fui envergonhado, foi nada. Aguarda aí para você ver o que vai ser se você for envergonhado. Aguarda aí para você ver o seu adversário sendo envergonhado na tua cara. Olha, irmãos, vocês já tiveram experiência com Deus. Vocês já provaram do dom celestial. E aqueles que provaram do dom celestial conhecem bem o seu Deus e jamais pode duvidar dele. Então, quando Deus olhou para Davi, quando Davi olhou para Deus, ele não viu o poder do inimigo. Quem é seu inimigo? Como que tem que ser o seu olhar? Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Mas ele colocou os olhos dele na majestade de Deus. Em vez de buscar o quê? Falsos refúgios. Falso refúgio. Ele buscou a Deus. Vê quais são os falsos refúgios que você tem ido buscar. Porque Jesus é a rocha. Amém. Ele é o Senhor. Amém. Então, se você está nesse caminho errante, retroceda, volte, pare, pense e comece a sua jornada com o Senhor.
você verá grandes coisas. Você vai lá, mas olha, eu tinha uma amiga que ela dizia para mim assim, a maioria aqui conhece. Você já viu? Eu chamo a existência um calçado novo. Eu chamo a existência tão, não sei o quê. E eu não tenho calçado novo aqui, mas você está chamando a existência de calçado novo? Jura? Pois é, porque o ímpio tem e eu não tenho. Não invejemos os ímpios. O que nós temos porque foi dado com a graça de Deus. É abençoado. Você precisa conhecer a Deus antes de fazer esses interrogatórios. Por que Deus deixa o ímpio ser abençoado e eu não? Porque ele diz que eu sou abençoado? Você é abençoado. Porque você entra na batalha já vencedor. Aliás, mais que vencedor. Sobre todos esses obstáculos, essas provas, esses testes, essas chamas de fogo, essas ondas bravias, pois ele diz na palavra dele que o fogo não te queimará, nem as águas te submergirão, que a boca do leão será fechada. Aonde está a dúvida? Você quer ver, não é? Você quer ver, você verá. Busque o Senhor. Davi, ele encontrou paz no meio da tempestade, no meio de dias sombrios. Ele ficou anos escondido de Saul. Ele temia o rei Saul. Ele ficou muitos anos escondido da face de Saul, porque Saul falou: cerca, pegue Davi, mate Davi. E o exército de Saul saía para matar Davi, mas Deus escondia Davi na sua aljava. A tua vida é escondida à sombra do Onipotente. Mas aqui, não pode ser semelhante à onda do mar. Um dia você crê, outro dia você não crê. Um dia você sabe que Jesus é Deus, outro dia não, mas o sistema, os juros, ai não, como é que eu vou pagar? Irmãos, em nome de Jesus. Crente valoroso. A palavra de Deus diz que você é uma pérola. A pérola, a joia de Cristo. A palavra diz que você é a menina dos olhos do Criador. Aí o Deus poderoso e soberano ia deixar com que a menina dos olhos dele fosse afetada. Você anda na palavra, você não tem o que temer. Então tenha paz no meio da tempestade, no meio de dias sombrios, porque a maior recompensa do salvo é contemplar a face daquele que nos contempla todos os dias. E ele nos salva. Você pode até não ver, mas ele está te contemplando todos os dias. Agora eu pergunto, você está contemplando Deus todos os dias? Quando você levanta, quando você sai para dar um passeio, quando você visita alguém, quando você anda na rua, quando você entra no mercado, eu queria tanto aquilo, mas meu dinheiro não dá porque aquilo está muito caro, você contempla Deus, ou você fala, pois é, Senhor, mas aquele que está ali, ó, tem até uma guia ali, ó, enrolada no braço, vai lá, está comprando e eu não. Não façam isso. Você é uma joia do Senhor. Você é a noiva do Senhor. Ele te colocou de pé com todas as recompensas dos céus. Ele te fez e te formou para a glória dele. E ninguém que foi formado por Deus para a glória dele será envergonhado. Então não temas, igreja, noiva do Senhor, porque você transbordará para a esquerda e para a direita, e não serás envergonhado. Ele removerá os teus limites para mais longe, ampliar a tua tenda.
Você terá o bem do Senhor na tua vida. E o seu espírito regozijará na presença do Criador. Amém? Então, a maior recompensa para você é contemplar a face daquele que te contempla todos os dias. Então, não tenham medo das circunstâncias ao redor. Vislumbre a salvação da parte de Deus. Vislumbre a salvação da parte de Deus. Amém? Amém? Assim disse o Senhor. Glória a Deus. Amados, nós precisamos conhecer a Deus todos os dias e nos lançar sobre Ele e deixar que Ele cuide de nós. Amém? Feche teus olhos. Pai eterno e soberano Deus, nós te louvamos, glorificamos, exaltamos, bendizemos, Senhor, o teu nome, Pai. Pai, o teu nome é magnífico, é poderoso, Senhor. Não há outro nome igual ao teu, Senhor. Pai, tudo se dobra diante do teu nome. O teu nome é excelso, Pai. Pai, ensina-nos, Senhor, a te servir. Ensina-nos, Senhor, a ser filhos perseverantes, Pai, no meio da batalha, mas vencendo uma por uma. Senhor, cria em nós um espírito inabalável, Pai, uma fé genuína, Senhor, uma confiança jamais vista no coração de cada um de nós que está aqui, Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa igreja, Senhor, contemplar a tua soberania na vida dela. No nome santo de Jesus, abençoa a nossa vida, a nossa caminhada, nosso dia a dia, no nome santo de Jesus, para a glória do teu nome. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que conhece o Deus, o seu Deus, e o glorifica, mesmo em dias sombrios, diga amém, amém e amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Jamendo.com